Olá pessoal, eu sou o Vitor da VPX Soluções em Tecnologia e hoje é dia de formatação de planilhas. Hoje então eu vou passar para vocês algumas dicas até básicas de quais são os tipos de formatação das planilhas possíveis. As formatações são importantes exatamente para diferenciar as planilhas, tornar os dados mais agradáveis e até uma forma de dimensionamento, às vezes falando de número, às vezes de datas, às vezes colocar um fundo diferenciado numa planilha, uma borda. Isso tudo vai trazer um maior destaque, um maior impacto e a maior profissionalização das suas planilhas. Bom, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de convidar a todos para acessarem o nosso canal no Facebook, VPX Soluções em Tecnologia, onde lá nós postamos diariamente um conteúdo interessante. Vocês podem conhecer também os serviços que nós prestamos, além dos treinamentos, como também as consultorias, os treinamentos presenciais, as informações que nós postamos, manuais de identidade visual e também o desenvolvimento de softwares em Excel. Acesse facebook.com/VPX Soluções. Lá vocês vão ter acesso a todo o nosso conteúdo. Curta e compartilhe, que vai ajudar bastante a divulgação do canal e estimula nós da VPX para sempre postar conteúdos diferentes e interessantes. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho uma planilha já básica e eu vou ensinar para vocês os menus de formatação. Na página inicial do Excel, vocês já tem um menu rápido, um acesso rápido de vários tipos de formatação da planilha, onde nele vocês vão ter acesso a, por exemplo, verificar informações de textos de um conteúdo, de um determinado. Lembrem sempre que para vocês fazerem qualquer tipo de formatação nas suas planilhas, essa formatação que vocês escolherem vai ser só aplicada ao conteúdo das células que vocês estiverem selecionando, ok? Então sempre selecionem as células que vocês querem formatar, para que aí sim vocês consigam formatar em um conteúdo adequado. Bom, então aqui na página inicial vocês têm um acesso rápido à formatação, onde, por exemplo, vocês podem alterar o texto, o tipo de texto. Aqui ele já mostra para vocês quais são esses tipos de textos, o tamanho da letra. Esse azinho e azão ajuda a você aumentar e diminuir o tamanho da letra, por exemplo. Vocês têm aqui uma letra, vocês podem aumentar o tamanho dela ou diminuir. É a mesma coisa de vir por aqui, mas é um acesso rápido. Vocês têm a opção de negritar, colocar inclinado ou sublinhado, ou clicando aqui vocês podem colocar sublinhado duplo. Aqui vocês têm uma informação para vocês colocarem borda nas suas planilhas. Então aqui ele já tem várias informações de borda para vocês colocarem uma formatação, borda dupla, simples, com negrito, enfim. Escolham aí uma formatação que vocês que agradem mais o seu projeto. Lembrando sempre que tentem utilizar cores mais neutras o possível e conteúdos também o mais limpo possível, para não deixar a sua planilha cansativa, pesada, num fundo muito pesado. Lembrem sempre que o destaque tem que ser para as informações que nela contém e não na sua formatação. Bom, mais algumas outras opções aqui. Vocês têm a opção de tema, o fundo, as cores ou sem preenchimento, ou se vocês não quiserem essas cores, clicando em mais cores vocês podem, por exemplo, personalizar, escolher uma cor que agradar a vocês. É interessante, caso vocês não tenham a cor que vocês querem na paleta, vocês podem escolher a cor da letra também, mais uma coisa interessante aí que vocês devem usar. Um pouco mais ao lado vocês têm a questão da formatação do texto. Na parte de baixo vocês podem colocar centralizado à esquerda, no centro ou à direita, e aqui centralizado na parte superior da célula, no centro da célula ou na parte inferior da célula. Também é interessante. Aqui vocês podem ter algumas opções para inclinar o texto. Vocês podem colocar esse texto na diagonal, de cima para baixo. Isso pode às vezes ser interessante quando vocês estão fazendo de um título. Vocês podem colocar, por exemplo, um título maior centralizado no meio da planilha. Ele fica num formato bem bacana. Isso pode ser muito interessante para vocês trabalharem as informações. Quebra de texto automático. Quebra de texto automático nada mais é do que vocês têm um dimensionamento dessa célula para vocês digitarem as informações, que ela vai sempre ultrapassar o limite dessa célula. No nosso caso nós estamos na J, ela ultrapassou para as outras.
Mas se eu sair, ela continua ultrapassada, mas se eu inserir alguma informação na célula do lado, ele automaticamente oculta o conteúdo da célula. Então se eu colocar aqui e clicar em quebrar texto automaticamente, ele vai aumentar o tamanho dessa linha e inserir todo o texto dentro dele. Então isso às vezes é muito útil. Você pode dimensionar a coluna de acordo com o teu texto, aí depois você vai lá e centraliza, deixa a planilha o mais agradável possível. O mesclar célula nada mais é do que você vai unir o conteúdo de uma ou mais células. Por exemplo, você quer aumentar, quer fazer um texto igual eu fiz aqui, você quer colocar um título nessa planilha, você pode mesclar a célula para deixar um intervalo maior. Todo esse intervalo de células se transforma em uma. Então vocês selecionam as células que vocês querem, clicando em mesclar, ele automaticamente mescla, tá? Olha lá que bacana, ele se torna um único conteúdo. Todas essas células é como se tornassem uma só. Aqui vocês têm um menu de números, tá? Vocês podem ler aqui os números. Então tudo que a gente falar aqui agora é relacionado a formatos numéricos. Tem um menu rápido aqui que ajuda vocês a escolherem que tipo de número vocês estão trabalhando. Se é geral, ele vai tentar identificar automaticamente. Se é moeda, se é contábil, se vocês estão falando de horário, se vocês estão falando de texto, porcentagem. Então isso aqui vocês vão trabalhar especificamente com números. Nesse símbolo você já tem algum conteúdo de moeda. Se vocês colocarem no padrão, o Excel brasileiro, ele já vai classificar como português, como real, né? Mas você pode colocar em dólar, em euro ou em outro tipo de formato também, caso desejar. Formato porcentagem, formato 00, que é o separador de milhar, que vai colocar aquele pontinho sempre que o número for acima de 1000, né? Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Colocar um número grande. Vou selecionar e vou colocar aqui o milhar. Ele vai colocar então o pontinho e a vírgula com os decimais aqui. Vai transformar em decimal mesmo, né? Com essas duas opções, com a setinha para a esquerda e a setinha para a direita, você pode aumentar ou diminuir o número de casas decimais. Clicando então na célula onde tem a informação e clicando aqui, percebam o resultado. Vocês vão aumentando ou diminuindo o número de casas decimais. Então aqui nada mais é do que um menu de acesso rápido à formatação das células. Mas o jeito mais conhecido e até mais completo de vocês fazerem esse tipo de formatação é clicando com o botão direito na célula ou no intervalo de células que vocês querem formatar. Clicando com o botão direito, a opção formatar células. Clicando aqui vocês vão ter o menu completo de formatação de células, separado por abas. Aba número, aba alinhamento, aba fonte, aba borda, aba preenchimento e aba proteção. Então ele vem definido por essas categorias, tudo de acordo com a sua necessidade. No menu número, por exemplo, vocês vão ter todas as categorias que a gente viu aqui, por exemplo, de número, de texto, aqui classificado, e vocês conseguem sempre ver aqui em exemplo qual é o resultado dessa sua formatação. Por exemplo, se vocês colocarem aqui, eu vou colocar um número, selecionar essa coluna aqui e vou formatar ela. Olha lá, ele sempre vai mostrar aqui no exemplo como vai ficar o resultado da minha formatação da célula que eu estou selecionando. Isso é interessante para saber, para que você saiba qual vai ser o resultado dessa sua formatação. Então cliquei em número. Aqui, por exemplo, eu posso escolher o número de casas decimais. Percebam que ele sempre vai mostrar aqui para vocês. E percebam aqui que em números negativos vocês podem ter a opção também de escolher como que vai ficar caso o seu número seja negativo. Se ele vai ficar só com o tracinho de negativo na frente, ou se ele não fica com tracinho, mas ele fica com a letra vermelha. Então isso é bastante interessante. Sempre que vocês quiserem destacar um número negativo numa planilha, por exemplo, de valores, vocês podem colocar então essa opção que ele vai destacar os números negativos numa cor diferenciada do seu texto. Em moeda, vocês fazem basicamente a mesma coisa, com exceção de que vocês têm aqui em símbolo, vocês podem colocar o símbolo numérico. Isso facilita para vocês poderem trabalhar com números. Em contábil, basicamente é a mesma coisa. Em data e hora, como os próprios nomes já dizem, vocês vão trabalhar com formatos de data.
percebam que à medida que vocês forem escolhendo o texto por extenso, ele sempre aparece o resultado aqui na parte superior. E aí vocês escolhem o formato de data e hora que mais lhe convir. Formato de porcentagem, se for o caso, vocês estiverem trabalhando com números decimais, com porcentagem, vocês podem colocar aqui, ele dá a opção para vocês trabalharem com casas decimais. Fiquem à vontade aí para explorar essas ferramentas. Outra interessante aqui é o campo de texto. Às vezes, se vocês estão falando somente de texto, utilizem essa opção. Somente tomem cuidado para classificar números em formato de texto. Às vezes vocês exportam uma planilha, principalmente se for em CSV, para dentro do Excel, e ela vem caracterizada toda a formatação em formato de texto. Isso às vezes é prejudicial, porque vocês podem ter a necessidade de fazer uma soma, uma fórmula aí que entenda aquilo como um formato numérico, e aí o resultado nunca é correto, ou então ele nem gera o resultado. Por quê? Porque todos os seus números estão classificados, estão formatados como texto. Isso é negativo para a planilha e você não vai ter, você pode passar alguma informação errada, a tua planilha não fazer o cálculo correto. Então tomem sempre cuidado para saber se o formato da sua planilha não está em formato de texto, ok? Quando a gente estiver falando de números, é claro. Em especial, vocês têm algumas informações adicionais aí para formatar as suas informações. Vocês podem colocar, por exemplo, em formato de CEP ou CEP mais 3, que ele classifica bem no formato de CEP brasileiro, né? Coloca sempre os números com o hífen e os 3 números finais, né? Formato de telefone, ele adiciona o DDD, aquele número de DDD na frente, o hífen e os números. Formato SIC, também conhecido como CPF, ele coloca os números, hífen ou tracinho e os 2 números finais. Então é interessante para vocês trabalharem com CPF, CEP e telefone, essa opção especial. E em personalizado, aí vocês podem usar a criatividade de vocês. Vocês podem usar as funcionalidades que o Excel já fornece para vocês, ou vocês podem inserir um novo tipo de formatação. Isso é muito interessante e ajuda bastante para vocês utilizarem um formato diferenciado que não tenha nas categorizações. Isso aqui é muito usado para quem principalmente trabalha com programação dentro do Excel. Às vezes precisa de um formato diferenciado que o Excel não oferece, então ela é muito interessante. Bom, saindo então da guia número, vamos para a linha alinhamento, para a guia alinhamento, perdão. Na guia alinhamento vocês têm várias informações, por exemplo, de alinhamento do texto. Vocês podem colocar justificado, centralizado, centralizado colocado à esquerda, à direita, se vai ter recuo, se não vai ter. Nada mais é do que aquela mesma informação que a gente viu aqui na parte superior, no guia de acesso rápido da página inicial, né? Em horizontal vocês fazem aqui embaixo e em vertical vocês fazem em cima. É nada mais é do que o alinhamento do conteúdo das células dentro dessa própria célula, né? E aquelas opções que a gente já viu também. Quebra de texto automática, ele vai aumentar o tamanho da sua linha para colocar todo o seu texto dentro dele. E reduzir para caber é um pouco diferente do que o quebra. O que acontece? Em textos que forem muito longos, percebam o que vai acontecer. Vou colocar aqui qualquer coisa que ultrapasse mesmo esse espaço dessa célula aí, da coluna aí. Olha o que acontece. Nossa, ele colocou um monte de pontinho. Não, não colocou um monte de pontinho. Se eu selecionar, olha lá os P's ali que eu coloquei. O que acontece? Ele diminui o tamanho desse texto para que esse texto inteiro caiba na dimensão dessa coluna. Então isso é interessante, mas também não é interessante. Olha só, nesse caso não foi interessante porque eu praticamente desapareci com o texto, ninguém consegue ver o que está escrito aqui, somente olhando pela barra de fórmulas. Então tentem prestar bastante atenção e até evitar utilizar esse tipo de reduzir para caber, para vocês não sumirem com informações importantes da sua planilha. Em mesclar célula, como a gente já viu, vocês vão unificar uma ou mais células, quantas vocês quiserem. Então fiquem à vontade aí para fazer isso. Isso é bem utilizado para utilizar como títulos de planilhas, principalmente, né? E aqui também vocês podem colocar a direção do texto, se ele vai partir da esquerda para a direita, como é o tradicional, ou se ele vai partir da direita para a esquerda, então tecnicamente ao contrário do que o Excel já é configurado. Vocês podem então, por exemplo, colocar para ele partir da direita para a esquerda.
Isso é a opção do usuário, né? Uma coisa bem interessante aqui também é esse menu de orientação. Vocês nada mais é do que qual vai ser a orientação do seu texto dentro da célula. Vocês podem vir ou por aqui por graus e ele vai alterando aqui o texto, ele já vai te mostrando qual que vai ser o resultado, ou vocês podem simplesmente clicar e arrastar. Vocês podem, por exemplo, colocar o seu texto na diagonal. Cliquei em OK. Olha o que ele faz com o seu texto. Ele dimensiona o seu texto naquele ângulo que vocês definiram. Então vocês podem aí trabalhar com diversos ângulos. Também isso é muito útil para vocês trabalharem com títulos de planilha. Olha lá, coloquei todo na vertical. Então vocês podem colocar aí, trabalhar da forma que acharem interessante. E também sempre prestando atenção no visual da sua planilha. Lembrando que nós sempre vamos fazer uma planilha para outras pessoas verem. Então sempre tem que ser o mais agradável possível. Em fonte, nós vamos definir tudo relacionado ao tipo do texto. Qual vai ser a fonte propriamente dita, como que vai ser o texto escrito. Sempre observe em visualização qual vai ser o resultado final da sua formatação. Então eu vou selecionar o texto de acordo com as opções de fonte que o Excel me dá. Eu vou selecionar em estilo da fonte, se vai ser normal, se vai ser itálico, que ele dá aquela leve inclinada à direita. Se vai negritar, deixar aquele formato mais grosso, a letra, ou se vai negritar e deixar ele itálico. Então ele deixa o formato mais grosso e faz aquela inclinação à direita. E o tamanho também dá tamanho da letra. Vou dimensionar aí o tamanho da letra, o tamanho do conteúdo da minha célula, né? Posso escolher aqui algumas informações de sublinhado, se vai ser o sublinhado simples, duplo, enfim, nada mais é do que o sublinhar dessa célula. E o conteúdo também, qual vai ser a cor dessa letra. Vocês podem selecionar. Também algumas informações de efeito, se vai ser taxado, subscrito ou sobrescrito. Vocês podem aí utilizar, lembrando que tomem cuidado qual vai ser o resultado da sua formatação. Embora, como o próprio nome já diz, vocês vão fazer a formatação da linha, do envolto da sua célula, né? Vocês podem então utilizar vários estilos que o Excel já oferece para vocês. Selecionando aí a opção, selecionando a cor, percebam que aqui ele sempre vai mostrar qual vai ser o resultado. Percebam que eu selecionei, mas nada aconteceu. Por quê? Porque aqui vocês precisam definir onde que vai ser aplicado essa borda. Se eu clicar aqui, percebam lá, ele já mostra como que vai ficar o contorno como um todo. Mas às vezes eu não quero contornar inteiro, às vezes eu só quero fechar um lado de uma célula. Eu posso muito bem clicando aqui nesses botões, olha lá, e ele já vai mostrar para vocês aonde vocês querem fazer essa formatação. Vocês podem colocar só do lado direito, só do esquerdo, só na parte superior. Isso é muito útil, principalmente quando a gente trabalha sobre títulos. Às vezes vocês precisam fechar só um lado com a borda só de um lado, ou só do outro, ou só no topo. Então vocês têm essas opções para trabalhar com esse tipo de formato. Em preenchimento, vocês vão trabalhar com a informação que tiver, a informação de cor que tiver dentro das planilhas. Vocês então vão colocar uma cor de fundo, né? Uma cor agradável, também lembrando que o destaque é para as informações e não para a formatação. Tentem utilizar cores neutras, principalmente no preenchimento das planilhas, que vai ser muito útil. Vocês podem aí utilizar a cor que mais lhe agradar. E aqui em efeitos de preenchimento, vocês podem, por exemplo, colocar um efeito gradiente. Vocês têm a opção de duas cores, vocês podem já ver aqui o resultado qual vai ser. É um efeito gradiente, aqui ele já mostra o resultado. Olha lá, coloca um efeito gradiente no preenchimento da sua forma, da sua célula, perdão. Então vocês usem aí as cores que acharem mais interessantes, ok? Em proteção, essa formatação de proteção de célula é muito interessante, principalmente quando a gente fala de bloquear intervalos de células. Nós vamos ver futuramente em algumas dicas que nós vamos ainda passar, falar sobre proteção de células. Vocês podem proteger a planilha, a célula, a pasta de trabalho, o Excel, a sua programação, enfim, qualquer tipo de nível vocês podem bloquear. E vocês podem, por exemplo, permitir ao usuário somente inserir ou trabalhar um determinado intervalo de células e não toda a planilha. Então você restringe ao usuário que ele só pode inserir ou excluir os dados daquele intervalo de célula ou daquela célula.
Por exemplo, vocês fornecem a um cliente um formulário, onde vocês só querem que ele preencha o campo nome, que tem uma célula mesclada aí. Então vocês podem definir que somente essas células vão estar liberadas para edição. O resto de toda a planilha vai estar bloqueado. Então ele não vai poder apagar ou então alterar alguma informação. Então essa aba de proteção vai permitir que vocês façam isso. Isso a gente vai ver num próximo capítulo, numa próxima videoaula. Ok? Agradeço a todos pela atenção. Fiquem ligados para as próximas dicas. Curtam, compartilhem o vídeo e curtam a página do Facebook VPX Soluções em Tecnologia. Obrigado, até mais.